Olá, boa noite. Boa noite, meu povo. Segundo dia da terceira semana de partilha. Vamos lá, vamos esperar as pessoas chegarem para me fazer companhia nesta noite de terça-feira, 20 de outubro. Boa noite, meninas! Hoje a live vai ser mais que especial, estou nervosíssima, porque eu admiro muito a minha convidada de hoje, nunca conversei assim com ela, e aí fiquei super nervosa. Sejam bem-vindas! Muito obrigada pela presença de vocês aqui nessa segunda noite da semana de partilha. Boa noite. Vão me falando aí como que está o som, como que está a imagem, para que eu possa convidar aí, né, receber a nossa convidada especial, Catarina Jordão, do perfil Educar com Sapiência. Boa noite, meninas. Sejam bem-vindas. Ai, vão me dando um feedback aí, vão me falando como que está o áudio. Ontem eu tive um probleminha, né? Estava meio baixo. Deixa eu tentar então convidar aqui, né, a minha querida Catarine. Ai, deixa eu fixar primeiro o tema dessa noite, porque pode ser que chegue alguém que não esteja sabendo, né, qual que é o tema. O tema de hoje é Educar nas Virtudes. A queridíssima Catarine Jordão, que tem um trabalho muito bom, muito bonito nesta... Ai, deixa eu ver se eu consigo fixar aqui, né, gente? Tem que fazer curso. Aqui, fixar comentários. Educar nas virtudes. Olá, Catarine. Já vou te chamar para que a gente possa começar. Enviar. Aceitar, Catarine. Boa noite, meninas. Ai, boa noite, Catarine. Boa noite, Maia. Tudo bem? Menina, tô super nervosa. É Que um prazer isso? receber. Meu esposo tá aqui veio me falar, né? Assim, ai, amor, o cabelo não ficou muito bom. Mas vai assim. Nada como um coque, né, menina? Cabelo cacheado, a gente arruma um coquezinho, volte e meia, dólar de coque. Ai, hoje foi uma correria aqui no final do dia. Eu falei, vai de coque mesmo, passa um gel. Ai, muito Coque é uma obrigada, beleza. viu? Muito obrigada pela sua gentileza de aceitar aqui falar conosco nesta noite. Eu, sim, sigo o seu trabalho já tem um tempo já, né? E nunca tive essa oportunidade, assim, de conversar, né? Quero até agradecer a Ellen, a nossa amiga em comum, né? Que Foi verdade. intermediou esse convite. Hoje é aniversário dela. Então, deixar aqui Ai, meus que... parabéns. A Ellen é um exemplo, assim, nossa, na nossa primeira turma, a história dela, assim, me comoveu muito, sabe? De dedicação, de empenho, muito, muito bom conhecer pessoas assim, né? Que realmente fazem parte de uma turma de pessoas virtuosas. É verdade. Nossa, eu sou fã, né? Eu não posso falar muito, porque eu com certeza vou ficar aqui babando nela, né? Porque eu sou muito fã mesmo, gosto muito dela. E aí eu quero deixar aqui hoje nessa live aqui os meus parabéns para ela, dizer que eu a amo muito e que essa live não estaria acontecendo sem ela também, né? Ah, que lindo. E então, mais uma vez, seja bem-vinda, né? Nosso Obrigada. tema de hoje para as meninas que estão chegando, né? É educar nas virtudes. Eu vou desativar, meninas, o comentário. Só me falam aí, antes de eu desativar, como que está o áudio depois que a Catarina entrou, para que eu possa desativar os comentários para mim ficar enxergando a carinha dela. Eu fiquei- É verdade. É verdade, os comentários ficam na frente, né? É, aí fica assim, fica sem jeito, né? Uma falta de educação, gente, ficar tampando minha convidada. Tá ótimo. Deixa eu desativar para que a gente possa começar. Aí, ficou bem melhor agora. Oh,
Então, sinta-se em casa, Catarine. É Catarine Obrigada. mesmo, né? Catarine, Né, é. para mim não falar, né? Falar errado. Então, assim, um dos projetos seus, assim, que eu gostei muito foi o projeto Sona Carson, né? Eu até não sei se esse ainda está disponível no YouTube. Ele não tá, porque a gente trouxe para dentro de um curso, né? Aham. Mas agora até eu pensei, eu podia já falar lá pro pessoal, né? Que a gente vai retomar o Conversas para um Café, que é como se fosse no mesmo estilo de áudios, assim, né? Uhum. E eu vou fazer um projeto bem parecido com o do Sônia Carson, que foi muito gostoso, assim, para mim também, de participar, de poder conversar e ver assim o envolvimento e as histórias de cada um, né, que ia aparecendo durante as conversas. E a gente sempre fala, a gente precisa retomar esse projeto. Então, a- acho que essa semana a gente já volta com é, uma ideia nova e aí depois eu vou contando por lá, mas é bem nesse estilo aí, porque realmente foi um trabalho muito legal que eu gostei muito de fazer. Nossa, eu gostei muito. Então, gente, ó, quem não participou, perdeu, mas foi muito, muito, foi maravilhoso. Porque, assim, eu já conhecia a história da Sonia Carson pelo filme, né, do Ben Carson. E aí, ter essa visão, assim, como você colocou no projeto, foi muito bom. Mas, então, vamos lá, né? Eu gostaria que você se apresentasse. Eu acredito que a maioria das pessoas já te conheça, mas eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho, assim, do seu perfil, do seu trabalho também. Bom, eu sou a Catarine, é, eu sou meio Catarine Jordão caminhando para Catarine Rodrigues, né? Porque na verdade já sou casada agora, né, gente? Gente, parabéns! Obrigada. E, enfim, meu documento novo ainda não saiu, né? Mas eu sou agora uma senhora casada. Esperei muito. Nossa, já teve lives que eu comentei sobre esse assunto, né? Os desafios de você lidar com isso e tudo mais. E olha como Deus, né, conduz a nossa história de um jeito que hoje estou aqui, meu esposo ali, a gente trabalhando junto no Educar com Sapiência, super feliz da vida. Então, eu sou professora. Sempre que alguém me pergunta, eu falo que eu sou professora, né? Sempre fui, eu acho, de algum jeito. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar em escola mesmo, meu primeiro dia indo ainda para um dos treinamentos, tinha dois rapazes assim que trabalhavam numa obra e eles estavam sentados na calçada e um deles estava riscando com um tijolo a calçada e mostrando para o outro como se falava uma palavra lá em inglês. E eu passei e eu achei interessante aquela cena, né? Um já meio senhor, assim, o outro ensinando. E ele virou e falou para mim: Não é verdade, professora? Eu falei: Pronto, sou mesmo professora. Então, eu trabalho já há muitos anos, né, com crianças e adolescentes. Comecei trabalhando na igreja, quando eu ainda era meio criança ainda, né? E quando eu fiz 19 anos, eu falei, agora eu já posso trabalhar com os adolescentes, porque agora eu já saí da adolescência, já sou oficialmente uma jovem. E eu tinha muito interesse em trabalhar com essa fase de idade, porque a gente perdia muito assim, né? As crianças estavam lá sempre com a gente, entrava na adolescência, sumiam as crianças, né? Os adolescentes. E eu pensava muito, a gente precisa entender como alcançar o coração deles nessa idade, então comecei a trabalhar com essa fase. E, enfim, né? Depois fui fazer pedagogia. Na época eu fazia pedagogia pensando só assim, tudo que eu quero é melhorar meu trabalho na igreja, mas eu não sabia que Deus tinha muitos outros planos para minha vida na área de pedagogia. E fiz também a especialização, né, em orientação educacional. Sempre gostei muito dessa área de trabalhar a vida das crianças. E quando eu vim para cá, para São Paulo, saí do litoral onde eu morava, né, vim para São Paulo para trabalhar numa escola cristã de educação por princípios. Aprendi muita coisa sobre a vida de educação formal, porque até então eu conhecia educação para a vida, né? Educação do coração, ensino religioso, educação cristã. E a escola me fez entender esse outro lado, né? Que é importante também e que tem tudo a ver com a nossa vida como um todo. Então, enfim,
chegou um momento que eu resolvi sair para me dedicar a ajudar as famílias, porque eu me dei conta de que eu, como professora, meu trabalho era muito limitado perto daquilo que as famílias podem fazer, né, na vida dos filhos. Então, eu via muitas famílias que queriam fazer mais e não sabiam como organizar tudo isso e o que exatamente trabalhar com as crianças. E Deus colocou no meu coração esse anseio por trabalhar com isso que eu amo hoje, de coração, assim. É muito, muito gratificante fazer parte. A gente tem aqui, né, o perfil Educar com Sapiência, a gente tem agora a academia com os cursos, né, que os pais fazem parte, os projetos que a gente disponibiliza também para todo mundo, né, que quer de algum jeito se dedicar a essa aventura e essa vocação maravilhosa, né, que é educar os próprios filhos, independente de quem faça homeschooling ou não, né? Hoje muita gente que está aqui são mães e famílias homeschoolers, mas a princípio meu alvo sempre foi ajudar famílias que quisessem conduzir o coração dos seus filhos e trabalhar a formação deles também, né, do intelecto, assim. Então hoje a gente tem a nossa alegria de fazer parte da vida e da história das famílias que têm se empenhado nessa jornada. E é isso, né? Temos os nossos materiais, os nossos cursos, mas eu acho que resumidamente é um pouquinho de quem eu sou, assim. E assim, é interessante isso que você falou, porque assim, muitas mães às vezes entram aqui no perfil buscando justamente informação para como ajudar, complementar, porque a gente sabe que a educação domiciliar não é para todos no sentido assim, que algumas famílias têm uma estrutura familiar que dificulta, né? Às vezes a pessoa Sim, quer muito, né? Mas demanda um tempo, né? De mudança, né? Porque não é sim, algo que a sim. pessoa, né, acorda e, agora eu vou educar em casa, não vou mais trabalhar, né? Vou mudar, porque a educação domiciliar, a gente fala assim, que modifica toda a vida da família. Né? Então, Sim, um discernimento que mesmo a pessoa que queira, demanda um tempo, né? Demanda um amadurecimento. Então, as mães, sim, elas começam a acompanhar as famílias e ficam, né? Nossa, como eu quero viver aquilo, né? E como que eu posso, ao menos, trazer um pouco disso para minha vida? Só sim, que sim, a atualidade, as pessoas não percebem, né, não conseguem perceber mais que a educação ela vai muito além da formação intelectual da criança, né? E que sim, mesmo que sim, as famílias que fazem uso da escola, elas podem e devem, né, complementar, né? Mas às vezes sim, complementar não é bem especificamente na parte do português, da matemática, né? Existem muitas coisas que são necessárias para serem trabalhadas com as crianças e que a sociedade atual, né, nós não conseguimos, nós perdemos essa visão, né, de educação integral, de educação do ser humano como um todo, né, Você sabe que aqui, desculpa, não, só uma observaçãozinha aqui. Às vezes aqui quando o pessoal fala, ah, eu queria complementar a educação, eu falo, e se a gente inverter o pensamento e pensar assim, a escola vai complementar aquilo que os pais já assumem como a educação que vem deles, né? Eu acho isso muito legal, pensar esse outro lado, assim. A formação intelectual, uma parte dela a escola pode oferecer, mas o centro de tudo é a família, né? É, é interessante assim porque o movimento da educação domiciliar ele está trazendo esse benefício para a sociedade, né? Está trazendo essa Verdade. reflexão, essa necessidade da presença dos pais, de estarem ali abraçando mesmo a própria missão, que é educar os filhos, né? Que é cuidar Sim. dos filhos, formá-los, né? Como todo, igual você falou, né? A escola é que vai complementar, né? E não nós que somos famílias que vamos complementar. Sim. E assim, quando me surgiu a ideia, né, de convidar, na verdade era uma vontade que eu já tinha há algum tempo, mas não surgia a oportunidade. Eu falei assim, poxa, que bom trazer uma professora, né, para estar falando, né? Porque Uhum. algumas pessoas têm aquela visão da educação domiciliar como se as famílias fossem rivais dos É professores. verdade. Tem essa visão de, de, de rivalismo para tudo, né? De time de futebol, né? Ou você Sim. é ou você não é, se você é uma coisa. Sempre tem que ter um lado de alguma coisa para eu escolher, né? Exato. Então, algumas pessoas têm essa visão das famílias educadoras como se nós fôssemos, assim, rivais das escolas, né? Rivais dos professores. E não é isso.
né? Na verdade, os professores, eles têm que ter essa atitude de buscar, né, auxiliar as famílias, né? Como é o seu trabalho, né? Sim. E, Uhum. assim, eu queria que você partilhasse um pouco conosco o porquê, né, educar com e para as virtudes, né? Por que que é importante colocar isso no desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento intelectual, né, no crescimento dos nossos filhos? Uhum. Então, você sabe que eu comecei a me preocupar, como eu comentei, né? Eu já trabalhava com educação cristã na igreja, então pensar o coração da criança sempre fez parte de tudo que eu fazia, assim. E eu lembro quando eu estava na faculdade, eu já me inquietava assim, tem que ter algo mais, não dá pra gente como professor ficar focando só na parte intelectual, cognitiva, né, da criança. Tanto que minha monografia foi para esse lado, que na época eu peguei o tema que minha professora me apresentou, que foi alfabetização emocional, como ensinar a criança a lidar com as suas emoções. E já naquela época me inquietava o seguinte pensamento: quanta gente bem-sucedida na vida tem problemas terríveis, assim, com relação aos seus relacionamentos, à sua forma de lidar com as situações da vida, né? Eu lembro que eu comecei a ler um dos livros para fazer o meu TCC e aquilo me inquietava assim, porque ele começava a colocar todos os problemas de pessoas jovens e adultos, de pessoas que não tinham estrutura nenhuma para lidar com problemas da vida. Então ele colocava os problemas de violência, os problemas de violência assim, sabe aquela questão passional, gente que atira no outro no trânsito porque não teve um mínimo de autocontrole, pessoas que não sabiam como lidar com problemas no casamento e aquilo destruía uma família, que partiam para bebida ou para outras coisas, né, em busca de uma solução para questões não tratadas. Isso tudo me deixava muito aflita, assim, sabe? De imaginar, poxa, quem são as crianças que nós vamos formar? Eles vão ter condições de lidar com os problemas da vida? O que, que adianta eles só saber? Na época, eu comecei quase a deixar de lado essa parte. Para que saber ler e escrever se você não sabe lidar com, sabe, essa coisa que a gente vai de um lado para o outro e depois a gente encontra o equilíbrio? Então, enxergar a grandiosidade que é isso, né? Que aí a gente fala assim, nossa, mas isso aqui é tão secundário, né? Isso, é. Eu acho que tem esse momento que você se depara com algo, você pensa, meu Deus, só isso que importa. E Deus vai aos poucos, né, ajudando a gente a reencontrar, assim. Esperando, né? Então, é, é. Nessa época, eu já entendi, assim, eu não sabia usar o termo virtudes. Eu conhecia virtudes de um jeito muito superficial, a palavra, assim, né? Mas eu já me preocupava muito, quem é que vai ensinar as crianças a viver? Quem é que vai ensinar? Porque na escola a gente não faz isso, em casa não sei quantos pais estão conseguindo fazer isso, a igreja não dá conta. Na época em que eu lidava como igreja, né, eu pensava, o que, que a gente tem 1 hora por semana lidando com as crianças que estão o resto da semana toda lá entregues? Eu lidava com crianças inclusive de realidades mais vulneráveis e carentes, que não têm estrutura familiar para dar isso de jeito nenhum, né? Então, isso, eu sempre pensei nesse primeiro aspecto, assim, o ensino das virtudes para preparar para a vida. Uma pessoa que sabe ser forte quando enfrenta uma dificuldade, uma pessoa que sabe se controlar quando se depara com algo que é desesperador ou alguma questão assim, né? Enfim, todos esses aspectos que a gente hoje trabalha como virtudes. Depois, quando eu estava na escola, eu entendi um outro lado ainda, uma outra importância. Porque eu comecei a trabalhar como professora e logo comecei um trabalho de tutoria, né? Comecei com reforço e trabalhar tutoria, ajudar a criança a entender onde estava a dificuldade dela, o que estava impedindo aquela criança de aprender na aula normal. E aí, com isso, eu comecei a identificar assim, gente, não é só questão técnica de estudo. Eu queria ensinar a criança a estudar, ensinar a ler, mas eu percebia vários aspectos assim. Uma criança, por exemplo, que desiste muito fácil, ela pega um exercício para fazer, seja de leitura, um problema de matemática, um mapa para desenhar,
ela se desespera porque ela não conseguiu, e aí pronto, né? Eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. E aí eu pensava assim, existem bases que precisam ser trabalhadas para que a criança adquira essas virtudes que permitem, inclusive, que ela aprenda, que desenvolva o intelecto mesmo, né? A questão até do autocontrole, né? A criança que é super. Hoje tem o termo hiperatividade, que é hiper também, né? Hiperdiagnosticado, digamos assim. Mas muitas crianças agitadas que não conseguem, nunca aprenderam a se controlar, a aquietar o espírito, assim, né? Aprenderam Então, inseridas num ambiente onde está todo mundo, né? Tudo muito acelerado, né? Porque hoje sim, é um celular, é uma TV, é um som, é um videogame, né? Então, assim, as pessoas, elas estão hiperestimuladas por um lado, sim, né? sim. E Uhum, desestimuladas, né? Por esse lado. exato. É verdade. É uma boa colocação. Hiperestimuladas por um lado e desestimuladas pelo outro. A gente inverteu as coisas, né? Então, eu vejo esse outro aspecto. Então, além de preparo para a vida, é preparo para você viver uma vocação. Eu lembro uma vez que eu fui numa dentista e a gente conversando, ela me disse assim: eu atendia crianças, agora não preciso mais, porque não sei o que. Ela falou: eu fico angustiada pensando quem vai ser dentista dessas crianças, porque você tem que ter muitas questões de paciência que as crianças não têm, ninguém mais tem paciência de você fazer algo que é delicado, que é minucioso. E eu fiquei pensando muito naquilo, né? Que tem esse lado também profissional. Ainda, eu digo assim, ainda que alguém me diga, olha, não me preocupo com questões morais, eu só me preocupo com meu filho ser bem sucedido na vida, bem sucedido dentro daquele parâmetro que a gente tem hoje, ter uma boa formação escolar e ir para uma universidade X e ter uma profissão Y, ainda assim precisa trabalhar o caráter da criança e desenvolver e cultivar determinadas virtudes. Agora, eu vou te dizer que, para mim, o principal não é nem só a parte de moral, simplesmente, nem intelectual, mas eu creio que o desenvolvimento das virtudes na nossa vida fazem parte da vida cristã, digamos assim. É parte de você buscar ser quem Deus te criou para ser. Então, quando eu penso nas virtudes, eu penso não só em ter crianças bem preparadas para a vida ou ter crianças intelectualmente bem formadas, mas que a gente trabalhe o coração dos futuros homens e mulheres que serão os homens e mulheres de Deus para cumprir a sua vocação no mundo e para viver para a glória de Deus. Eu acho que eu vivi muito tempo no trabalho de educação cristã sem entender, assim, absurdada. Como é que a gente é capaz de entender racionalmente uma verdade? Ah, eu creio nisso, esse princípio é para minha vida. E aquilo não se transforma em prática no nosso coração, nas nossas atitudes. Então, até eu trabalhei com educação por princípios, que a gente foca muito princípios com a criança, né? E eu entendi assim, a gente precisa encontrar um jeito de deixar mais claro que parte da nossa jornada é buscar vencer os nossos vícios, os nossos pecados, desenvolver no nosso coração as virtudes, né, que Deus quer que a gente, que faz parte do caráter que ele criou. É claro que independente de uma pessoa crer ou não em Deus, é que eu estou fazendo só um adendo, né, dessa outra perspectiva, assim. Eu acho que desenvolver as virtudes é bom para todo mundo, né? Eu trabalhei, o primeiro projeto que nós fizemos foi para uma escola pública, que você nem entra na questão de Deus ou de nada assim, né? Mas só acreditando que aquilo é necessário, as crianças precisam de uma formação. Mas o que eu queria dizer é que, para mim, existe essa outra importância que é a base de tudo isso, assim, nós nos tornarmos quem Deus nos criou para ser, por meio do cultivo dessas virtudes que Ele deseja formar na nossa vida. Então, diria que essas três importâncias, assim, que eu vejo. E, assim, uma coisa que eu vivo, né, uma dificuldade minha mesmo, como mãe, como pessoa, e que eu enxergo nas pessoas que conversam comigo aqui no perfil, é essa dificuldade de ensinar algo que você ainda está conquistando.
né? É esse caminhar junto. Porque quando você se torna mãe, você não vem uma caixinha, né, com todas as ferramentas que você vai precisar, né? Você aprende a ser mãe sendo mãe. E cada filho é um desafio, né? É um Sim, desafio não na questão de cuidados, né? De troca de fralda, de acordar à noite. Não. O maior desafio é esse compreender aquele ser humano ali, que é individual, né? É totalmente sim, diferente, que tem características próprias, que tem aptidões próprias, às vezes muito diversas, né? Da mãe, do pai, e que você tem que ali que sim, corrigir, que tentar moldar, sem ainda, né? No caso das virtudes, às vezes sem ter as virtudes necessárias ainda, né? Uma das virtudes que as mães às vezes mais falam, né? Nossa, como que eu conquisto a paciência, né? Numa outra semana de live que nós tivemos, eu até partilhei isso com elas. Eu falei assim: olha, chegou um momento que eu parei de pedir paciência para Deus. Porque a paciência, ela, na verdade, todas as virtudes, ela exige a prática, né? E quando eu pedia paciência, ele não ia me mandar um pacotinho, né? Uma pílula que eu ia tomar e tchau, né? Ia ficar paciente. Ele ia me dar oportunidades, né? Ocasiões para desenvolver a virtude da paciência. E aí, cada vez que eu pedia paciência, mais as coisas aconteciam para que eu treinasse a minha paciência, né? Aí chegou um momento que eu falei assim, não, tá, pode parar, eu vou aqui nesse ritmo mesmo, porque com o aumento eu vou dos assim anos, contar, já tá bom. nesse ritmo mais moroso, tá bom, né? Então, assim, essa dificuldade que as pessoas têm também, porque às vezes eu preciso desenvolver a minha constância, a minha fortaleza, a minha paciência, a minha temperança, para até ensinar a criança a desenvolver também essas virtudes, né? Eu preciso da paciência e da constância para ensinar meu filho a ser paciente e a ser constante também, né? Então, assim, é um desafio muito grande, né? E assim, quais as principais virtudes que você, né, que já trabalha há algum tempo assim, com esse assunto, né, das virtudes, que já estudou bastante sobre o assunto, qual, na sua opinião, assim, quais as virtudes, as principais virtudes que a gente deve ensinar, incutir no coração da criança ali nessa primeira infância, né, ali até os seus 6 anos, 7 anos, antes da idade da razão, né, que eles estão ali mais talvez mais abertos, né? Porque ainda não tem aquela razão, aquela vontade mais firme do que ele quer, né? Talvez Sim, não tenha como ali, por não estar ainda na idade da razão, a impor as suas vontades, a dialogar, né? Então talvez ele esteja mais aberto para ser moldado. Então, quais virtudes a gente deveria focar até para que ele se torne também, né? Um estudante autodidata, né? No caso das famílias educadoras e até das famílias que utilizam da escola também. então, eu acho que para falar sobre isso, eu queria voltar nesse assunto que você mesma puxou, né, da dificuldade que é a gente trabalhar as virtudes e a gente educar crianças sendo nós mesmos, mesmo pessoas em formação, né? Porque é óbvio, eu desenvolvo materiais para ajudar quem quer ensinar as virtudes, mas a minha convicção é de que a maior parte do ensino ele acontece por meio da nossa vida, do nosso relacionamento com as crianças, nessa área específica, né? Então, eu acho que assim, todo mundo já está trabalhando o caráter da criança para o bem ou para o mal. Porque tudo que nós fazemos na presença das crianças, seja nos relacionando com elas ou elas testemunhando as nossas atitudes, está de alguma forma educando o caráter delas, né? A criança, ela é muito vulnerável à questão da imitação. A grande parte do aprendizado, ele se dá por imitação desde a formação da linguagem. É assim, né? Ela vai percebendo como a gente fala, como a gente se mexe, os gestos, enfim, né? E esse é um ponto que eu acho que é até. Sabe quando alguém me diz assim. Eu tenho uma amiga que é muito amiga minha e volta e meia ela desabafa assim. Ela fala: Kate, como eu vou trabalhar isso se eu sou uma pessoa tão descontrolada e tal, né?
E eu acho isso tão bom, sabe? Quando a gente reconhece que nós estamos em formação disso tudo, sabe por quê, Maia? Porque a gente vai lidar com isso até o fim da vida. É claro, nós esperamos ficar pessoas velhinhas e maduras e sábias, né? E pelo menos um pouquinho melhores, né? Sim, sim. Espero ser daquelas. A Roberta, do Clássico em Casa, às vezes a gente conversa, a gente fala assim: espero chegar lá e ser uma velhinha daquela, né, que todo mundo vem conversar e tem sempre uma palavra sábia e tal. É o sonho, né? Ser uma velhinha sábia e tal. Mas nós sabemos que, enquanto nós vivemos, vai ser uma luta na nossa vida. E eu acho que também existe uma retomada de tudo isso que, em grande parte, a gente não viveu, né? De colocar isso em prática, buscar esse amadurecimento da pessoa virtuosa, assim, digamos, né? Então a gente teve uma lacuna num período aí da nossa história. Mas o que eu considero que, assim, é uma bênção, na verdade, a gente saber que nós estamos nesse processo e, ao mesmo tempo, ensinando as crianças. Porque o que eu sempre digo aqui, né? A criança, ela não está aprendendo só olhando para você. Digamos, eu vejo você como uma pessoa muito calma. Não sei se é só a aparência, mas você parece ser uma pessoa muito tranquila, muito, muito calma. Às vezes. Então, faz de conta. Mas digamos assim, que seus filhos podem olhar para você e ir pegando aquele seu jeito de agir, tranquilo, né? A gente conhece tem um casal de amigos nossos que, assim, a mãe é tão calminha que a criança, assim, parece que ela tá sempre no ritmo da mãe, assim, aquela tranquilidade, aquela voz suave, que eu não sou assim, né? Nunca fui uma pessoa. Eu sou uma pessoa calma, mas não nesse nível de tranquila, assim, né? Eu sou meio agitada às vezes, mas enfim. Então, não é só isso. A questão da educação do caráter, da formação das virtudes, não é que eles vão copiar só o nosso jeito de ser, mas eles estão olhando para o que nós estamos aprendendo, o que nós estamos colocando em prática na nossa vida. Então, se uma criança olha para mim e me vê como alguém todos os dias enfrentando uma questão do meu caráter, minha luta, digamos assim, e ele vê que eu estou conseguindo dia a dia ir lidando com aquilo, que eu estou pouco a pouco dominando aquele probleminha lá que tenta crescer sempre, eu estou sempre diminuindo ele, buscando a graça de Deus e querendo. A criança vê isso. Do mesmo jeito que eu aprendi a estudar, vendo os meus pais estudando, os meus pais, eu cresci aprendendo como é que se estuda, porque eles estavam estudando quando eu era adolescente, criança. Então, você aprende pela atitude daqueles que te educam, né? Então, eu acho que isso tranquiliza muito a gente, de assim, se eu estiver buscando a sabedoria, se eu estiver claramente lutando para desenvolver essas virtudes no meu coração, as crianças vão ver isso em mim. Elas não vão olhar um dia e dizer assim, minha mãe era perfeita, porque minha mãe era uma pessoa super controlada, minha mãe era uma pessoa super forte, super não sei o quê. Elas vão dizer, eu vi a minha mãe buscando todos os dias se tornar alguém que ela queria ser, ou que ela sabia que ela precisava ser. Então, isso é algo que eu acho que traz bastante alívio para a gente. Nós não temos a responsabilidade de ser perfeitos, porque nós não temos condições de ser perfeitos, moralmente falando. Nós sempre vamos nos deparar com os nossos pecados, nossos vícios, nossas falhas e limitações, mas nós temos condições de ser pessoas que, dia após dia, enfrentam essa busca por abandonar os vícios e problemas e cultivar tudo isso no nosso coração. E é isso que a gente vai ensinar para as crianças. Do mesmo jeito que eu quero ensinar as crianças a amar o aprendizado, eu quero ensiná-las a amar a coisa certa. Amar fazer aquilo que é bom, amar aquilo que, enfim, né? A gente sempre fala que educar é ensinar a criança a amar as coisas certas. E isso é uma dádiva, porque aí você vai, às vezes, conversar e falar, olha,
isso que aconteceu aqui, tá vendo? Eu precisei enfrentar tal problema, precisei colocar tal virtude em prática. Olha como foi bom, olha como Deus me ajudou, olha como você vai conseguir isso também. Isso é muito mais rico do que você chegar e falar, olha, eu sou perfeita, seja perfeita também, aí, pelo menos na nossa Até porque no humanidade. momento que ele vai ver que é uma mentira. E aí. Exato, exatamente. Eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem é quando a gente acha que a gente tem que ser alguém perfeito para os outros e em algum momento as pessoas descobrem isso e elas se sentem tão frustradas, tão decepcionadas. Poxa vida, você não é quem eu pensava. Então, mas eu não precisava ter fingido aquilo, né? Eu também não acho que a gente precisa ficar expondo nossos vícios como se fosse uma coisa linda, né? Ai, eu sou uma pessoa tão preguiçosa. Ai, gente, ai, minha preguiça me mata, porque isso também não tem nada a ver, né? Mas eu acho que a gente conviver, você vê naturalmente nas pessoas, se elas estão em busca dessa sabedoria, você vê mudanças. Olha que engraçado, aqui no Instagram, eu acho que eu entrei em 2015 aqui nesse Educar com Sapiência, nesse perfil específico. A gente foi acompanhando muita gente ao longo desse tempo, né, que continua aqui. E eu já vi muita gente mudando atitudes que eu falo, nossa, a gente percebe pelo próprio Instagram amadurecimentos. E eu espero que as pessoas estejam vendo na minha vida também, porque senão, né, que coisa terrível se a gente não consegue crescer, né, em maturidade, em sabedoria, em desenvolvimento das virtudes. Aí você me perguntou das virtudes, né, que você considera, inclusive, para o autodidatismo, que é um dos assuntos que a gente coloca também. Eu pensei em algumas virtudes aqui que eu acho que são fundamentais. Você queria saber dos pequenininhos só ou não? Não, assim, mais para a primeira infância, né? Porque a maioria das mães que estão acompanhando a, a semana estão nessa faixa etária, né? Mas você pode Sim. também colocar para os maiorzinhos. Tá, eu vou falar as que eu acho que são fundamentais para o estudo, Vamos especificamente. colocar então assim, Ah, os pequenininhos e para os pais. oh. Então, todas elas, né? Você sabe que, na verdade, o grande desafio de trabalhar com a área de formação das virtudes é porque é difícil, você só vai para isso se você tem o coração pronto, assim, eu quero que isso seja tratado na minha vida. A maior parte das pessoas, assim, se eu disser, sinceramente, se eu disser assim, eu vou abrir um projeto agora para eu ensinar virtude para as crianças, vou fazer um curso de virtude para as crianças, vai ter muito maior adesão. Por quê? Porque aí, ai, graças a Deus, alguém vai ensinar as virtudes para os meus filhos. Porque quando sou eu que tenho que ensinar, tem todo esse tratar no meu próprio coração e é difícil. Então, cada pessoa que chega aqui, eu já fico tão feliz, porque é alguém que já passou por essa luta de eu quero tratar isso na minha vida e trabalhar isso com as minhas crianças. Então, já é meio caminho andado. Mas vamos lá. A primeira que eu considero é a virtude do trabalho. Porque, deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu não tenho a menor noção de horário aqui. Ah, tá. Agora eu tenho. Porque aqui a fecha, né? É, Quando acaba o tempo. mas eu tô olhando aqui e eu te aviso. Pode ficar à vontade. Tem uns 20 Tá bom, minutos ainda. tá bom. Por que a virtude do trabalho? Porque, por muito tempo, por conta da pedagogia moderna, essa educação mais romântica, a gente teve essa associação de educação infantil com somente o lúdico. E aí, o que acontece quando termina a educação infantil e começa o ensino mesmo, até a alfabetização, 6, 7 anos, ainda dá para levar muita coisa. Só que, inevitavelmente, em algum momento, a gente precisa começar a estudar. E eu sempre digo aqui, estudar dá trabalho. Dá trabalho para todo mundo. Ah, você diz isso porque você gosta de estudar, para você é fácil. Para mim não é fácil. Qualquer coisa que eu tenha que estudar, eu gosto de estudar, mas isso não torna fácil. Isso torna um pouco menos pior. Né? Talvez, Mas estudo dá trabalho. Oi? talvez seja menos penoso porque é algo que a gente gosta, né? Mas o trabalho mesmo. Mas na hora que chega a hora de ler mesmo, de escrever, você não quer. Você quer levantar e fazer qualquer coisa, até lavar uma louça, para não ter que se confrontar com aquela dificuldade, né? Então,
o grande problema que eu vejo sempre, desde que eu comecei a trabalhar com educação mais formal, é que chega esse momento do estudo e as crianças entram em choque. Porque a gente sempre trouxe na primeira infância a ideia de que, olha, aprender é divertido, estudar é legal, e a vida é linda, maravilhosa, vamos fazer uma brincadeira aqui, um joguinho aqui. E aí, gente, chega uma hora que não tem condições de você fazer joguinho e brincadeira com tudo. Não tem condições de você deixar tudo lindo, maravilhoso. Até porque chega uma hora que a gente precisa entender que viver dá trabalho. Que é parte da vida o trabalho. Que é parte da vida o suor, a canseira, né? E às vezes as pessoas me falavam assim, ah, mas eles são crianças, eles só têm 9, 10 anos. Eu falava, gente, em algum momento eles vão precisar aprender. E se eles não começam cedo de crianças, eles vão sofrer muito mais lá para frente, quando eles entrarem em choque com a realidade de que viver é difícil, dá trabalho e cansa. Se você começa a trabalhar desde muito cedo, dá para você fazer uma mudança gradativa, né? Você ir colocando. Exatamente. Eu falo assim, só abrindo um parênteses, né? Porque eu estou vivendo essa fase aqui. Porque o meu mais velho, ele vai fazer 7 anos agora em janeiro. Mas ele é um pouco adiantado, né? Então a gente já passou daquela fase da ludicidade da alfabetização, né? Porque quando eles são pequenininhos, aí tem essa questão das cantigas, das brincadeiras, muito Sim, desenho, sim. né? Muita ilustração. E agora nós estamos chegando naquele ponto que assim, tá, tudo bem, agora você já alfabetizou, né? Então agora a gente tem que avançar para coisas mais Sim, densas. Então a gente está naquela fase, e eu falei com ele, eu falei assim, filho, porque ele tem uma dificuldade na escrita, né? Ele sente dificuldade, ele não gosta. Então é aquilo que é penoso, é difícil. E aí eu falo para ele, mas a gente precisa, né? Estudar dá trabalho. Ter o conhecimento é algo valioso demais para sim, ser recebido assim de mãos beijadas, sim, né? Você precisa se esforçar. exato. E aí, esse ano eu estou nessa E fase de transição, né? Colocando um pouco do lúdico, um pouco de estudo mais denso, né? Para ir também aos poucos, porque também não dá para chegar, ó, acabou a brincadeira, acabou o tempo, agora eu vou exato. ficar pesado. Não dá, né? Isso se torna muito ruim para a criança. Se de repente você, ó, agora acabou, chega e tal. Então, eu acho que até quando você falou, né, de ser gradativo, quando a gente começa desde pequenininhos, cultivando no coração deles até esse amor pelo trabalho, no nível em que eles estão. Então, assim, guardar os seus brinquedos é um trabalho. Você já pode usar até o nome. Olha, agora é a hora do trabalho. Qual vai ser o seu trabalho? Vai ser guardar os seus brinquedos. Ah, mas é difícil. Ah, mas vamos lá, você consegue e tudo mais. Então, desde que eles são pequenininhos, a gente vai apresentando para eles o trabalho no nível deles, do jeito deles, mas para eles irem entendendo que tem um esforço, que tem um cansacinho ali. Você, claro, não vai pôr criança para trabalhar pequenininha, mas eles já começam a ajudar. E muita gente fala assim, ah, a criança, o importante é eles se sentirem cooperando. Eu acho que às vezes é importante eles se sentirem trabalhando, sabe? E tem criança que sente orgulho, pititicos, assim, de fingir que estão trabalhando no computadorzinho, que estão imitando a gente. Então, a gente pegar isso que já é um amor que a criança tem, de querer fazer aquilo que a gente faz, e enfatizar nas atitudes deles, né? Olha, agora é o seu trabalho. Então, eu acho que começar de pequenininho com a noção da virtude do trabalho, que trabalhar é algo bom, é algo proveitoso, é algo que nos torna pessoas mais dignas e honrosas, né? Digamos assim. E aí, do mesmo jeito, virtudes como a responsabilidade. Um grande problema que a gente tem quanto ao autodidatismo é a criança que acha que nada é responsabilidade dela. A gente tem uma geração de mães super protetoras por diversas razões, que eu já tive muitos alunos que a mãe chegava e falava, vai, pro, ele não fez por minha culpa. E eu falava, não, não foi. Na verdade, ele sabia fazer essa lição, ele não fez porque ele não queria fazer, ele não precisa. Ah, eu não tive como sentar do lado dele, ele não precisa, aqui na sala ele não precisa que alguém sente do lado dele para fazer. Então, eu acho que desde cedo a gente cultivar assim a ideia de que a criança tem capacidade para fazer determinadas coisas. Eu sempre digo aqui assim, cada vez que você faz pela criança algo que ela tem condições de fazer, você está roubando da criança.
uma oportunidade de crescimento e aprendizado. E depois, lá para frente, quando a criança tem 9, 10 anos, você fala, ai, mas meu filho não quer estudar, ele faz as coisas e ele... Ué, gente, mas a criança acostumou que nunca, não tinha consequência ele não fazer alguma coisa. Essa questão de, inclusive, já puxando uma coisinha que eu tinha pensado em falar mais para frente, mas você pensou até a questão de histórias, né? Que histórias que a gente trabalha, eu acho que sempre as histórias têm que trazer consequências das ações das personagens e a criança sempre tem que colher as consequências das ações dele, porque quando ele começar a estudar, ele não vai pôr a culpa em ninguém. Ele não vai ficar, ai, aqui ninguém me ajuda, ai, aqui meu lápis quebrou, sabe? Então, esse senso de eu sou responsável por isso aqui, pode ser pititico, no nível em que a criança está, mas isso ir sendo trabalhado primeiro no coração das mães, né? Eu consigo deixar o meu filho fazer isso. Até porque eu vou colocar aqui a minha experiência, né? Porque a gente só pode falar da gente mesmo, né? Os meninos aqui em casa, assim, eu tenho um menino e 3 meninas, né? E agora eu tô com uma bebezinha de 2 meses. Então a gente tá naquela fase, né, de adaptação e tal. E os dois mais velhos, que é o que vai fazer 7 e a que vai fazer 5, eles têm aquela coisa, né, de, eu quero ajudar, eu quero isso, eu quero aquilo, né, e tal, de fazer as coisas. E desde eles, eu falo assim, para as mães, que eu não tenho ajudante, né, então, às vezes as mães falam assim, nossa, como que você consegue educar em casa, cuidar da casa, né, estar aqui no Instagram, né, como que dá e tal. Eu falei, uma das coisas é isso, é não fazer pelo seu filho aquilo que ele pode fazer. Aqui em casa eu tenho uma regra Exatamente. assim: vou limpar a casa. Então eles já sabem, desde muito novos, que se o brinquedo estiver jogado, se estiver no chão, se estiver o que estiver no ambiente que será limpado, será confiscado. Então, quando eu pego o rodo e eu falo assim, vou limpar a casa, eles saem desabalados, Sai correndo. olhando, né, tudo, se tem alguma coisa, porque eles sabem que se estiver algo fora do lugar, eu vou catar, mas vai ser confiscado, eles vão ficar sem, né? E eu falo com as mães assim, não faça, né? Não cate. Né? Desde pequenininhos eu trocava a fraldinha, já estava andando, eu falei assim, olha aqui, toma a fraldinha, vai jogar no lixeiro, né? Olha aqui, vai colocar a roupinha no cesto. Por quê? Você tem que ensinar essas coisas para a criança desde muito Sim. cedo. Aí eles vão crescendo e esquece tudo que você ensinou, né? Porque o meu mais velho mesmo, às vezes ele vai tomar banho, aí coloca a roupa lá no chão, porque o cesto fica no quarto, e aí depois ele sai, se enxuga, troca, a roupinha fica lá, né? Aí eu falo, o que você esqueceu? Né? Porque a gente que é mãe, pelo menos eu gosto da casa organizada, a organização física me faz bem, né? Então, quando eu vejo as coisas muito bagunçadas, a minha A tendência é ir pegando, é né? sair catando tudo. Então, Sim. assim, é uma Uhum. luta você se controlar e falar assim, não, eu não posso catar aquilo ali, porque se eu catar, Uhum. amanhã eu vou ter que catar de novo, depois também, e depois ele não vai fazer, porque ele sabe que eu vou lá arrumar a bagunça que ele deixou. Exato, Então, assim, exatamente. para nós mães, tem essa dificuldade, né? Não é só o ensinar, é se controlar para não querer fazer para a criança Sim, aquilo que ela deve sim. fazer e que ela tem condições de fazer. E até a questão, assim, da gente querer ver aquilo bem feito, porque hoje é pegar a roupa, daqui a pouco você vai começar a ensinar eles a lavar a louça. E aí, aquele prato cheio de sabão, aquela colher engordurada, como é que a gente lida com isso de, não, é melhor eu fazer, porque senão, né? Ai, meu Deus do céu. Aqui é uma luta Então, por causa disso. então, é um processo, né? Assim, a gente saber que a criança precisa. A gente, tudo que a gente vai aprender nessa vida, a gente vai fazer com sabão no começo, né? Não, e assim, e se ele nunca começar a fazer, quando, né? Às vezes eu falo assim, não, eu vou deixar para ensinar quando ele for maiorzinho, né? Mas eu te falo que se você começar a ensinar quando ele tiver 10, 15, 18 anos, as primeiras Vai ser vezes que muito... for fazer, vai ficar do mesmo jeito, vai ficar engordurado, vai ficar maluco, Sim, porque ele nunca exato. fez aquilo. Exato, Nunca treinou, então, independente da idade, as primeiras vezes que for fazer, vai ficar mal feito mesmo até desenvolver, né? Sim, E é importante exato. também ressaltar para as mães
que esse tipo de prática, né, de ensino no dia a dia é importante para que a criança ela perceba que é responsabilidade dela também o ambiente em que ela vive, né? Ela Uhum. tem a responsabilidade para que o ambiente esteja ali bem organizado, né? Nossa, a minha Sim, mãe sim. arruma, mas eu preciso manter, né? Não é porque ela arrumou que eu posso sair aqui derramando as coisas, né? Largando as roupas, os brinquedos. Exato. Existe esse Você sabe que com os meus colaboracionismo. alunos, eles tinham um armário deles e eu tinha o meu. Então, no meu eles não mexiam. O deles, eles que tinham que arrumar. E eu falava assim, olha, eu quero esse armário arrumado e é responsabilidade de vocês. Então, eles sabiam já a ordem de colocar os livros e tudo mais. Então, essa lógica de que alguma coisa está ali bonita porque eles fizeram parte daquilo, né? Não. E eu tinha alunos, assim, que eu já ouvi de crianças, quando eu trabalhava muito isso, né? Das crianças ajudarem em casa, e eles falavam, eu não, minha mãe que faz. Com um ar assim, de meu Deus, Deus que me livre, encostar a mão num vaso. Mas por que isso? Porque eles estão acostumados com a ideia de que realmente é a mãe que vai fazer, né? Porque eu tocaria minhas mãos num copo sujo, né? Verdade. Catarina, a gente está Olha, entrando aqui nos nossos últimos 7 minutos e eu queria muito que você falasse assim a indicação de alguns livros, né, de autores, de histórias assim que trabalham. Eu vou deixar aqui a minha colaboração, né, porque é uma autora que eu gosto muito, talvez acredito que você conheça, né, que é a Condessa de, acho que é Sigur que fala, né? Eu falo eu cego, não sei. eu falo Segur porque é como ser escrito, né? Mas uma vez eu vi alguém pronunciando e fala assim, a Condessa de Sigur. Aí eu falei, ah, gente, é essa mesmo, Sempre que eu falo Sigur. o nome, eu já falo, gente, eu não sei pronunciar. Então, Então, a Condessa, ela tem livros, assim, aqui em casa, todas as histórias dela que eu li fizeram muito sucesso com os meninos e comigo, né? Porque ela tem essa questão dos personagens bons, dos personagens maus, né? Então, assim, a minha dica, né, são os livros dela, porque todos que eu li até hoje foram muito bons nesse quesito das virtudes. Mas eu gostaria que você indicasse aí aqueles que você conhece e que você. eu tenho que ler os livros dela, porque eu não conheço nenhum, Eu sabia? acho que Não você vai conheço gostar nenhuma história, muito. Eu acho que você vai gostar muito. provavelmente. Olha, é, eu uso quase toda a história para trabalhar a virtude com as crianças, porque eu sempre, claro, né, histórias boas, né? Porque eu sempre pego com eles assim, se você tem uma personagem agindo corretamente, você mostra a virtude que ela demonstrou ali. Se você tem uma personagem agindo erradamente, você mostra o problema, né, o vício. Eu acho isso interessante porque, assim, vou pegar um exemplo do Pedro Coelho, que, na verdade, na primeira história, né, lá da Beatrix Potter, ele desobedece à mãe. E eu acho essa uma boa história, porque tem uma consequência lá no mundinho deles, a dor de Muito rara, barriga, né? teve que ficar, passar por tudo aquilo. A gente está mostrando para as crianças assim, você pode gostar do Pedro Coelho, mas do mesmo jeito que o Pedro Coelho em algum momento vai agir bem e você vai agir mal, aqui a gente não pode entrar naquilo de misturar bem com mal, né? Não é isso que eu estou dizendo, não. Eu sei que nas histórias, nos contos, é muito importante o bem e o mal Tá bem claro. terem o seu papel para ficar claro para a criança. Mas personagens comuns, eu acho que é interessante quando eles têm as suas boas atitudes, que a gente pode mostrar, e as suas atitudes ruins. Por exemplo, Pinóquio é uma personagem que, assim, ele tem muitas atitudes ruins. Mas esses dias ainda a gente conversava, né, com o pessoal aqui da academia. Se você lê do jeito certo com a criança, ela se sente triste pela atitude do Pinóquio. Como ele pode agir assim com o Gepeto, que é tão bom? Como ele pode? Então, a gente vai nutrindo e direcionando o olhar da criança para aquelas histórias. Então, com as crianças pequenas, eu gosto muito dos contos mais simples, os contos de Andersen, que ele tem um jeito um pouco mais tranquilo, assim, né? Eu gosto também dos contos de Grimm, mas alguns contos de Grimm e outros contos que a gente tem do Andrew Lang, por exemplo, né, nos livros coloridos, eles já são um nível que para os pequenininhos é um pouco mais difícil, assim, de você traduzir as atitudes ali, né? Verdade. Então, eu gosto dessas histórias que tem
relação mais próxima com a criança. Os bichinhos, os personagens que eles se identificam e que a gente consegue trabalhar, né? Mas, de forma geral, com os pequenos eu gosto muito dos contos mesmo, contos de fada, assim. E essas histórias que têm um nível um pouquinho mais simples de entender. E conforme eles vão crescendo, né? Algumas histórias é óbvio. Se você pega Heidi é uma história que eu amo de paixão, assim. Choro toda vez que eu leio. E é uma menina bastante virtuosa, assim, né? Mas tem também o Pedro, em alguns momentos, age errado. E aí eu acho que o principal é isso, a gente sempre direcionar o olhar da criança para sentir amor por aquilo que foi feito certo e querer imitar aquilo, e sentir tristeza por aquilo que foi feito errado e não querer ter aquela atitude na vida dela. E uma coisa também que eu acho interessante, igual você colocou aí, né? Dos personagens que não se assemelham mais, né, com o nosso dia a dia. Aí travou um pouquinho. Ah, voltou. Que se assemelham mais, porque uma das formas, das melhores formas de se corrigir um erro da criança é fazer com que ela arque com as consequências, né, de suas decisões. Por Sim, exemplo, se ele quebrou um brinquedo, ele vai ficar sem o brinquedo, né? exato. Se jogou a bolacha fora porque deu uma birra, vai ficar sem a bolacha, né? Então, assim, a melhor forma de se fazer uma correção da criança é ela pagar com as consequências daquelas atitudes. E em Exatamente. histórias como essas que você citou, né, tanto do Pinóquio, né, ele tomava uma atitude, uma decisão ruim e ele recebia ali as consequências, né? Sim. O Uhum. universo não convergia para que as coisas acontecessem bem, né, para que É, ele se desse bem na história. Ele pagava com as consequências. sim. E é muito bom isso. Gostei muito das indicações. Estamos entrando aqui no nosso último minuto. E eu gostaria muito, assim, de agradecer mesmo a sua Eu gentileza. que Foi um agradeço. prazer conversar com você. É, Foi muito boa. Passou rapidinho a conversa. menina, eu falo assim, quando a conversa é boa, o tempo passa e a gente não vê, né? E aí eu gostaria que É você verdade. aproveitasse esse último minuto, assim, para se despedir das meninas e também para falar um pouco aí do seu novo projeto, né? Que eu vi no perfil que está tendo aí, rolando um projeto novo aí. Sim. A gente. Ai, se eu for falar do projeto aqui, eu como o minuto todinho, Dá mas. uma outra É, live. mas eu convido vocês a irem lá, dar uma olhadinha no Instagram, no nosso grupo do Telegram. Agora a gente está começando a conversar mais por lá também, que é um pouco menos agitado, né, do que o Instagram. Mas a gente vai começar um projeto novo ali do Conversas para um Café no YouTube. Então, são conversas, né? A gente vai, em áudio mesmo, conversar e Vai só refletir pra sobre caneca, viu? educação. Olha que maravilha! É porque aqui eu tomo muito Educação. café, né? Então tem que ser uma caneca. Mas normalmente Sobre educação, sabedoria e simplicidade, né? Como é que a gente educa, busca sabedoria de forma simples, né? Sem angústias na nossa vida. então tá bom, viu? Muito obrigada. E eu espero e vou Eu estar que de olho lá. agradeço. Vou entrar no grupo do Telegram, porque eu não quero perder. Obrigada, gente, por terem acompanhado a gente aqui. Obrigada, Maia, pelo convite. Gostei muito. Fiquei muito feliz e espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar por aí. Ah, eu espero. A casa é sua, as portas estão sempre abertas, viu? Obrigada. Uma boa noite. Boa noite, gente.